Gente, olha o assunto que nós vamos trazer agora, hein? Eu recebo aqui o Lucivaldo Santos, ele é coach de alta performance, especialista em comportamento humano, e o tema é dicas para falar em público. Sabe quando você trava? Tem gente que não consegue de jeito nenhum. Quando eu fiz faculdade, era uma dificuldade, era sempre assim, vai lá você, Fábio, vai lá você, Fábio. Mas quem não teve medo de falar em público, não é, Lucivaldo? Boa noite, seja muito bem-vindo à nossa Tribuna Independente. Você conhece, acho que, inúmeras pessoas que já tiveram esse tipo de acometimento, o medo de falar em público. Por que tanta gente tem medo de falar em público, Lucivaldo? Fábio, como você falou, existem várias pesquisas que fizeram as perguntas para as pessoas. Qual é o seu grande medo? Qual é o seu grande temor? E acredite, as pesquisas colocam em primeiro ou segundo lugar que o medo das pessoas é o medo de falar em público. Você sabe que todos nós temos no começo, você citou bem a faculdade, né? Quando a gente tem que fazer aquela apresentação de trabalhos na faculdade, a gente tem esses receios de como falar em público, de como que as pessoas vão receber a nossa mensagem. Então, não é um temor da grande maioria das pessoas, é nosso também, e a gente tem que... O bom é que dá para você lidar com isso, dá para você aprender técnicas para você se desenvolver, para falar bem em público. Uma delas seria falar de frente ao espelho. Isso funciona ainda nos dias de hoje? Tem alguns professores que defendem essa linha, tem outros professores que não defendem mais essa linha, tem professores que defendem hoje a linha de que é melhor você gravar, você apresentando. Tem alguns especialistas que defendem que é bom você falar para um público que você fique mais confortável, né? Por exemplo, seus familiares. Então, assim, eu acredito que é uma linha, sim, de você desenvolver uma técnica olhando para você. E até como coach, eu defendo isso, né? Você falando para você e você vai conseguir, sim, melhorar o seu desenvolvimento nas técnicas de oratória. Ou seja, você vai olhando no espelho, vendo, olha, eu acho que eu posso mudar a expressão aqui, falar exatamente, porque assim, o que a gente faz, né, quando a gente está falando para as pessoas, e é até importante que a gente tenha esse entendimento. A gente quer saber qual é a percepção das pessoas com relação à nossa mensagem. Quando você fala olhando para você, você se imagina ali do outro lado do espelho que você está falando para um público, né? Então, assim, é uma técnica que eu gosto. Eu já usei muito essa técnica. Vou falar para você que é uma técnica que eu usei bastante e que ajuda, assim, a desenvolver. Eu te garanto que eu usei essa técnica. Usou também? Usei. Nossa, principalmente quando eu era criança, a coisa mais divertida era você falar para o espelho, porque você ia vendo, você ia se imaginando com o cenário, com aquelas coisas. Exatamente. Então, eu acho que vai crescendo, você imaginar a situação é uma coisa que é incrível como a nossa mente funciona, né? Você já se colocar na condição do local, de estar falando para um público específico, sem estar ali, só imaginando, ajuda muito. Agora eu vou te fazer uma pergunta, porque eu tenho visto na internet muitas pessoas que têm tido agora, né, uma ideia de transformar, aliás, já faz um tempo que isso, né, tem acontecido, transformar a palestra ou ser palestrante numa profissão. Como que eu posso utilizar um conteúdo na minha palestra, por exemplo? Eu utilizo bom humor, eu utilizo a forma mais séria, mais formal. Como que eu posso identificar como eu posso dar uma boa palestra? Vai depender tem dois fatores principais. Qual é a mensagem que você quer transmitir? Tá. E qual o público que você quer comunicar? Tá. Então, são dois fatores que eu oriento aos meus alunos que você deve conhecer muito bem o assunto, a sua mensagem, e você tem que conhecer o seu público que você vai transmitir a sua mensagem. Então, não adianta eu querer comunicar felicidade se eu estou triste. Não adianta eu comunicar tristeza com a minha fala, com o meu semblante, se eu estou feliz. Então, a comunicação, existe a comunicação verbal e a comunicação não verbal. A não verbal é tudo aquilo que você faz enquanto não está falando. Por exemplo, gestos comunicam. Então, comunicar felicidade, você realmente tem que estar feliz. Entendi. Então, se preocupe muito com a sua mensagem. Qual é a mensagem que você quer passar para o seu público? E, muito importante, é você criar essa conexão com o seu público através de uma mensagem que é importante para você e, mais importante ainda, para o seu público,
e também pensar muito na questão da comunicação verbal e não verbal. Agora, aqui na televisão a gente tem alguns recursos, umas ferramentas que nos ajudam muito, né? Por exemplo, nós temos aqui o TP, teleprompter, quer dizer, eu tenho o texto, por exemplo, que eu utilizo, ó, o Zé está mostrando para a gente onde está o Anderson, tem essa partezinha quadrada aqui, é como se fosse um espelho, né? Mostra para aí o Abdi vai mostrar para a gente de frente que é melhor, ó. Tem o texto, por exemplo, do que eu vou ler. Ele reflete ali, eu estou lendo o texto. Essa é uma ferramenta, por exemplo, que nós temos aqui na televisão, mas nem sempre a gente tem esse tipo de ferramenta disponível. Eu te pergunto, mesmo eu estando preparado, eu vou falar em público, é bom eu ter um roteiro de apoio? É bom eu ter alguma coisa que me remeta àquele momento? Ou eu devo confiar na minha memória? Me agrada muito o roteiro. Me agrada muito você se preparar para a apresentação, mas você ter ali um roteiro onde você vai seguir, vai te dar as orientações da sua mensagem. Isso vai te dar tranquilidade, principalmente para quem está começando. Qual é o problema de você transmitir a mensagem, ou de você falar com o público, ou você decidir ser palestrante ou professor, que usa muito a oratória, né? É você iniciar, é o medo do começo. Então, assim, você está começando, se existem alguns recursos que te deixam mais tranquilo, mais confortável, faça uso deles. Entendi. Porque você pode confiar na sua memória e, de repente, você vai falar com o público e se der o branco, por exemplo, que é uma coisa que todo mundo tem temor. Esqueceu tudo que ia falar. Como é que faz? Aí você tem um público ali você pode ter um público pequeno, 10 pessoas, mas você pode ter um público de 1000 pessoas. Né? Então, assim, eu acho que o roteiro é uma coisa que ele pode sim dar uma segurança e pode auxiliar para quem está começando, principalmente para quem está começando. Na questão dos recursos ilustrativos, o que você indica para as pessoas que também têm esse receio, mas querem começar na palestra? Porque se eu fizer uma palestra também sem nenhum recurso audiovisual, fica muito maçante, não é? É bom entender o seguinte, qual é o tipo de público que nós temos hoje? Quem são quais são as pessoas que estão na nossa audiência? Quem são nossos ouvintes? As pessoas, elas aprendem de forma auditiva, somente escutando. As pessoas, elas aprendem de forma visual, então eu preciso enxergar alguma coisa para aprender. E as pessoas aprendem também, as pessoas sinestésicas, dinâmicas, envolvimento com o palestrante ou com a apresentação. Então, assim, é muito interessante você se preocupar com todos os tipos de pessoas que estão no seu público. Se você conhecer isso, um material de apoio vai te ajudar. Então, assim, Lucivaldo, eu preciso usar alguns recursos para ilustrar. Parabéns, ótimo. Você tem que entender que isso é um guia seu. É um guia que vai te deixar, mais um recurso para te deixar confortável. A sua apresentação não tem que estar toda no recurso ilustrativo. Ela somente vai te ajudar, te auxiliar, para que você entregue para esses 3 tipos de públicos que eu acabei de falar. Agora, se eu ficar nervoso e aquele recurso começar a me atrapalhar, o que é que eu faço? Então, é muito importante que você tenha ciência do conteúdo. Sempre, né? Sempre. Então, assim, domine o conteúdo que você vai falar. Tá. Porque talvez você nem tenha que usar o recurso ilustrativo. Eu posso, na hora, decidir que não, né? Ele serve somente para a sua audiência, para o seu público. Entendi. Né? Agora, como que eu controlo uma coisa que é muito difícil, né? Controlar a velocidade do que eu vou falar. Tem gente que você fala assim, lê um texto para mim, a pessoa desembesta, mas não tem vírgula, ponto, não tem pontuação, não tem nada. A pessoa lê o texto para acabar rápido. E o tom da voz, como que eu faço para eu identificar isso e para que eu utilize a maneira correta? Bem interessante essa pergunta, sabe por quê? Quando as pessoas elas vão fazer uma apresentação, elas querem acabar logo aquilo. Verdade. Para acabar, para sair, né? Quer acabar com aquele desafio logo, quer acabar com aquele medo logo. Porque, vou te falar, eu já palestro há quase 20 anos. Uau. Ainda hoje a gente tem aquele gelo, a mão suando. Pessoal, é normal isso. Faz parte do jogo. É interessante e precisa ser assim. Tem que ter essa emoção. Então, você vai ter pessoas que vão falar muito rápido e você vai encontrar pessoas que vão falar muito devagar, porque elas estão seguindo a orientação da sua mente, do seu cérebro. Agora, é muito difícil, muito complicado você pedir para uma pessoa que fala muito rápido
ela falar muito devagar, porque ela não vai conseguir, ela vai se atrapalhar. Então, assim, é bom ele entender qual é o perfil dele enquanto orador. Aí ele pode aprender técnicas, mas eu falo muito rápido. Tudo bem, você dê pausas mais prolongadas durante todo o tempo que você tem de apresentação. Então, assim, existem técnicas que podem auxiliar esse palestrante, que podem auxiliar esse orador, para que ele consiga entregar uma mensagem clara e, o mais importante, que o seu público entenda a sua mensagem. Isso tem que ficar bem claro. Falando rápido ou falando devagar, no final das contas, o que você tem que se preocupar? O seu público tem que receber a mensagem e ela tem que ser compreensível, ele tem que entender a mensagem. Por exemplo, a Tata Werneck, ela fala umas piadas legais, mas fala Muito rápido, rápido, né? né? Às vezes ela mesmo fala assim, eu falei muito rápido, vocês não entenderam nada. E a gente ri. E a gente ri, Não né? sei se ri dela mesmo, mas Agora, assim... você sabe que também tem palestrante que a pessoa tem 20 minutos, às vezes ela acaba em 5. E o inverso também. Tem 20 minutos, a pessoa quer fazer a palestra em 40. Isso. O tempo também é muito importante, a gente saber controlar, não é? Não? Muito importante. Para aquele que acaba muito rápido a sua apresentação, ele tem que estudar mais o assunto dele. E assim, é muito interessante que você prepare a sua apresentação não somente com o conteúdo que você for entregar. É importante você contar histórias durante a sua apresentação. Por quê? Essa dica é fundamental e é importante. Porque no momento da apresentação, nós estamos querendo criar conexão com nossos ouvintes. Nós queremos saber mais sobre a nossa plateia. Então, assim, conversar com os seus ouvintes é importante, conversar com a sua plateia é importante. Se você vê que você é uma pessoa que fala muito rápido, ou que você vai entregar o seu conteúdo de uma forma muito rápida, você precisa criar técnicas para que você respeite o tempo. Isso é importante, Pior é aquele palestrante que entrega no dobro do tempo. É, verdade. Porque ele vai prejudicar toda uma organização, toda uma estrutura, todo um evento. Então, esse tem que se atentar a não levar muita informação e a não contar muita história. Agora, tem uma dica legal, assim, para quem está nos assistindo, fala assim, Fábio, pergunta isso. Vou perguntar. Uma dica, assim, de algum exercício, pode ser de voz, por exemplo, para diminuir o nervosismo da pessoa? Tem. Respiração. Respiração. Respiração é uma técnica que eu adoro. Respiração, mas não respiração de tórax. Sabe? Respiração de diafragma. Expandir o abdômen, sem elevar os seus ombros, por exemplo. Você pode fazer uma respiração suave, bem calma e bem tranquila. Cinco segundos. Acalmou. Segurando e solta lentamente. Isso acalma. Acalma. Para a voz, hidratação. Água, sempre. Água, sempre. Comigo vão umas 5 canecas essas daqui. Leva a sua garrafinha de água, pede água para quem fez o convite para você palestrar. Água fundamental para você, você vai precisar de água. Agora, em postura, eu devo caminhar, eu devo ficar parado, eu devo sentar? Como é que eu sei os momentos em que eu posso usar essa dinâmica de eu me movimentar, por exemplo? Um palestrante que se movimenta muito lá na frente não é bom. Então, a dica principal é, se você for falar num púlpito, você vai ter um púlpito, que você vai ter que se manter ali, e você vai ter que se manter numa posição de apoio. Então, assim, respeitar a posição de apoio, que é uma posição onde vai te deixar tranquilo, elegante, e quando você for lá para o seu público da direita, você somente vai virar o seu tronco para o seu público da direita. Volta na posição de apoio, quando você for comunicar com o seu público da esquerda, e você vira seu tronco para o seu público da esquerda. O que é muito importante é você olhar para o seu público. Mais importante do que você se preocupar de que forma você vai fazer a sua apresentação será que a minha apresentação ela vai comunicar, ela vai interagir com esse público? Eu vou criar conexão com o meu público? Isso é um ponto fundamental, que às vezes o palestrante ele não presta atenção nesse ponto, que é o seguinte: será que o meu público ele entendeu a mensagem que eu queria levar? Será que ele aprendeu o conteúdo que eu quis levar? É muito importante que você tenha essa preocupação com os seus ouvintes. Agora, se movimentar muito lá na frente atrapalha, porque o seu público acaba ficando meio perdido também, então se mantenha numa posição de apoio. Entendi. Se você for participar de uma mesa, tranquilo, se mantenha numa posição confortável e sempre comunique com o seu público de onde você estiver. Agora, tem uma coisa que eu queria te perguntar, que é a respeito, sabe quando você perde, não quando dá branco, quando você perde o fio da meada, você está fazendo uma reflexão ou falando alguma coisa de um assunto que até você domina,
mas de repente, sei lá, você perde aquilo que você falou antes e perde o fio da meada. Como que eu faço para não ficar nervoso e como que eu faço para retomar o assunto do ponto que eu parei? Sabe, quando eu comecei, essa era uma preocupação que eu tinha. Eu tinha duas preocupações. Perder a linha do raciocínio. Isso. A mensagem, ela vinha e, de repente, ela desaparecia. Sabe que com o passar do tempo, e é importante eu até dar essa dica para quem que a gente já tem um tempo palestrando e ensinando recursos de oratória, converse com o seu público. Converse, seja sincero com o seu público. Gente, o que eu queria falar para vocês, daqui a pouco eu volto nesse assunto. E volta, entendeu? E você continua fazendo sua apresentação, eu te garanto, você vai relembrar o tópico. E você volta com o seu público. Gente, lembrei o que eu tinha para falar com vocês. E aí você entrega a informação. Não tem problema nenhum, porque você... É normal o palestrante estar ali naquele momento, naquela tensão, e ele dá o branco, ou esquecer a linha do raciocínio, ou perder o fio da meada, faz parte da apresentação. Agora, a forma com que você vai lidar com isso mostra se você está tratando o tema e o assunto e o momento com naturalidade ou não. E lembre-se, a naturalidade é sempre o ponto mais importante de uma apresentação. É isso que eu ia falar. E ele mostra a originalidade e mostra a verdade do que você está falando. Exatamente. Ele é uma pessoa que está ali. Não é um texto decorado que ele vai e tem que despejar tudo. Não. Viva aquele momento. Comunique, participe, faça seu público participar da sua apresentação. Esteja envolvido com o seu público. Isso é fundamental. As pessoas percebem e falam, olha, ele é igual eu. Ele é igual a mim, né? É isso aí. Muito legal. Agora, para finalizar, qual seria, assim, para quem está nos acompanhando, uma dica, assim, de ouro para quem precisa falar em público, está marcado ali o dia que ele precisa falar. Ele fala, eu quero uma dica de ouro. Ou até mesmo para aquelas pessoas que vão fazer uma entrevista de emprego. Porque, olha, eu vou te dizer, avaliação de banca de faculdade é terrível. Entrevista de emprego, né? É algo assim que você tem uma expectativa muito grande e aí você fica muito nervoso. Qual que seria a dica de ouro para essas pessoas? Eu vou falar uma dica de ouro agora para essas pessoas, porque é o que vai fazer a diferença. É você ter conhecimento. É ter conhecimento. Então, eu tenho que realizar uma apresentação de um trabalho, de um projeto. Eu estudo o tema. Eu vou para essa apresentação conhecedor de tudo que eu tenho que falar. Legal. Essa é uma dica que às vezes as pessoas falam, Lucivaldo, mas eu recebo, é engraçado, você falou uma dica de ouro, mas que é a dúvida da grande maioria das pessoas. Verdade. Como que eu me comporto numa entrevista de emprego? Simples. Primeiro, naturalidade, seja você, não tente falar aquilo que você não é, não tente colocar no seu currículo aquilo que você não é, e estude a empresa que você quer fazer parte. Busque informações, busque conhecimento. Olha que maravilha que a gente tem hoje de possibilidade, né? De se alimentar de informação. Vou apresentar um trabalho para uma banca. Estude o seu trabalho. Adquira conhecimento. Sou especialista de uma área específica. Busque informações da sua área específicas. Se alimente de conhecimento. E eu tenho certeza, se você fizer isso, lê bastante, a leitura ajuda muito. Estude os temas relacionados a área que você foi convidado para falar, você vai sair muito bem, é garantia. É garantido. Você sabe que eu vou te falar uma coisa, né? As pessoas falam assim, poxa, nós tivemos aqui, o ano passado, na Páscoa, nós tivemos um momento muito especial lá no Barretão, né? Tá. Eu já fui algumas vezes no Barretão, mas nunca tinha subido lá no palco. E, de repente, eu estava quietinho, não tinha nada para fazer ali. E aí chega o Neto, né, o Monteiro Neto, aqui o nosso diretor da Rede Vida de Televisão, fala assim, Fábio, ó, você vai lá no palco agora, que é você que vai comandar lá na frente. E aí, se eu não estiver preparado para isso, eu travo. Mas, para mim, isso daí não tem problema. O que é problema é quando eu vou fazer uma apresentação para 3 pessoas ou fazer uma reunião. Aí bate aquele nervosismo. Falar para grande quantidade, para mim, não tem problema, mas quando é ali no tete-a-tete é mais complicado, né? Então, você sabe que você pediu uma dica de ouro e eu queria entregar mais uma. Tá, vamos lá. Nunca fale sendo convidado numa condição que vai te colocar numa situação difícil. Por exemplo, você passou por um momento complicado.
E você aceitou o desafio porque você se sente preparado e você ia conduzir da melhor forma possível. Complicado, porque toda apresentação a gente se prepara para ela. Certo, é verdade. Nós nos preparamos, nós entramos no momento nosso, nós meditamos, nós respiramos, nós estamos prontos para aquele momento. E eu sempre falo para meus alunos, nunca aceite um convite de última hora. Por exemplo, para você falar para as pessoas sem estar preparado. Entendi. Porque o conhecimento, ele, apesar de você ter o conhecimento, te colocar no momento de falar para um público que na grande maioria das vezes as pessoas nem sabem quem são as pessoas, o público, a audiência, a plateia, é muito arriscado. Aí vem os problemas. Dá o branco, perde o fio da meada, fica nervoso, não entrega a mensagem. E aí você tem toda a sua imagem que você tem que preservar. Verdade. Né? Ó, para quem tiver interesse, tá aqui, hein? O professor vai ministrar um curso chamado Oratória e Desinibição ao Falar em Público. É isso? Vai ser no Instituto Simas de Ensino a partir do dia 24 de maio. Presta atenção, gente, ó. É de sexta a domingo. Conta pra gente como é que vai ser esse curso. Um curso de imersão. É um curso teórico e um curso com muita prática. Tá. Então eu vou pegar uma pessoa, a grande maioria das pessoas que vêm ou querem aprender a falar em público, ou querem desenvolver as suas técnicas para falar em público. Então nós vamos trabalhar com diversos tipos de pessoas. Vamos ensinar eles as técnicas de oratória e eles vão fazer muita prática. Como que são essas práticas? Apresentando para os outros alunos com técnicas de microfone, oratória. Vai ser um curso fantástico, é uma imersão. Nós entramos na sexta-feira, ficamos sexta, sábado, domingo, aprendendo a falar em público. Sexta, das 7 às 22 horas, 7 da noite, às 19 às 22 horas. Sábado, das 9 da manhã às 18 horas. Domingo, das 9 da manhã às 13 horas. E tem todas as informações nesse site que o Thiago está colocando para a gente aqui, ó. www.institutosimas.com.br. Bate uma foto para você acessar, ó, institutosimas.com.br. Se você quiser o Instagram do professor, é @LucivaldoSantos, com 2 S, não é isso? Isso. @LucivaldoSantos, está aparecendo aqui no vídeo também, para você entrar em contato com o professor e conversar com ele a respeito dessas técnicas. Professor, obrigado pela sua presença nessa noite, foi incrível. Obrigado por estar aqui com a gente nessa noite, viu?